E o mês de março está acabando, né? Mas ele sempre chama atenção aí para várias campanhas importantes de conscientização, principalmente na área da saúde. Uma delas é o Março Amarelo, focada na prevenção da endometriose, uma doença que atinge milhões de mulheres no mundo todo. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 8 milhões de brasileiras convivem com o problema, que muitas vezes demora a ser diagnosticado. Aí, de acordo com o ginecologista Newton Nadai, aqui de Foz, um dos principais sinais de alerta está relacionado à dor durante o período menstrual. E a endometriose nada mais é do que um tecido muito semelhante ao que recobre a cavidade do útero, se desenvolvendo fora do útero, em outros órgãos, como o peritônio, como a bexiga, o intestino, o ovário, a trompa, pode se desenvolver em qualquer órgão. E esse tecido fora do útero, ele sofre um processo de inflamação quando a mulher está menstruada. E essa inflamação vai desencadear sintomas, como as dores no período menstrual, dor durante a relação e também a infertilidade. O principal sintoma da endometriose é justamente a dor do período menstrual. Na verdade, a endometriose começa dessa maneira, com uma dor muito intensa, uma cólica no período menstrual. Ela pode acontecer 1 a 2 dias antes da menstruação descer de fato e se intensifica durante a menstruação. Geralmente é uma dor que ela não vai aliviar com remédios usados via oral, com comprimidos. Isso já é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta é a paciente que precisa ir na emergência várias vezes, deixa de ir ao colégio, deixa de trabalhar por causa dessas dores. Então, a intensidade da dor é um ponto muito importante. O segundo sintoma mais comum, além da dor pélvica cíclica, a cólica menstrual, é também a dor no ato sexual. Metade das pacientes com endometriose apresentam esse tipo de dor. E no início, a dor da endometriose, a cólica, é no período menstrual, mas quando não tratada, ela pode durar o mês inteiro e apenas ficar mais forte no período menstrual, é o que a gente chama de dor pélvica crônica. E, segundo os especialistas, entre 30% e 50% das mulheres diagnosticadas com endometriose podem apresentar dificuldades para engravidar. O Dr. Newton destaca que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações. O diagnóstico precoce ele é muito importante, não que ele vá prevenir a progressão da doença, porque infelizmente nós ainda não temos tratamento que impeça a endometriose de progredir, mas para evitar as sequelas que a endometriose causa, porque a dor crônica ela é mais difícil de tratar. Então, quando a paciente fica muitos anos buscando um tratamento para aliviar a sua dor, então é mais difícil de tratar essa dor. Além do que, pode haver complicações como obstrução intestinal, obstrução urinária, uma perda da função ovariana, da reserva ovariana. Então, tudo isso é reduzido o risco que isso ocorra quando nós temos um diagnóstico mais precoce. Então, a gente consegue melhorar o desfecho, melhorar o resultado do tratamento, quanto mais cedo a gente tem o diagnóstico. Lembrando que a média do tempo para o diagnóstico aqui no Brasil é entre 10 e 12 anos. Na verdade, essa é uma média que ocorre ao longo do mundo. Outros países também têm dificuldade em conseguir o diagnóstico precoce. Um dos motivos para ter essa dificuldade do diagnóstico precoce é que a gente ainda busca muita resposta em laudos, em papéis. E os exames para endometriose são muito específicos. Então, nós temos 3 tipos de endometriose: a endometriose superficial, a profunda e a endometriose de ovário. Os exames de imagem específicos, como a ressonância ou a ultrassom transvaginal com preparo intestinal, conseguem diagnosticar a endometriose profunda e endometriose de ovário. Mas a endometriose superficial não vai surgir, não vai aparecer no laudo em nenhum exame de imagem. A gente só consegue confirmar esse diagnóstico através de cirurgias. E isso é um dos motivos que atrasa o diagnóstico, porque a gente insiste em buscar respostas em laudos, ao invés de ouvir a paciente que está com dor e fazer o diagnóstico Tá. clínico, sem necessidade de complementar com exames. Tá aí, agora, com a doença diagnosticada, o tratamento varia de acordo com a pessoa, tá? Em cada caso, depende de cada caso, e também pode incluir acompanhamento clínico, mudanças no estilo de vida e também, em situações específicas, cirurgia para controlar a doença que não tem cura. Mais do que falar sobre quais as opções de tratamento, a gente precisa antes falar de qual é o objetivo do tratamento.
Então, o objetivo do tratamento não é a cura da endometriose, infelizmente, pois não há cura. A gente escuta muitas notícias no Instagram de um médico que faz uma cirurgia milagrosa e pode curar, ou de um remédio, ou de uma erva que vai curar a endometriose. Infelizmente, a gente não tem isso ainda. O que a gente tem é que, mesmo fazendo a cirurgia, dentro de 5 anos, metade das pacientes voltam a ter endometriose. Esses são dados de um dos melhores centros de endometriose do mundo, lá na França. Então, o objetivo é alívio dos sintomas. Se a paciente tem dor como principal sintoma, o tratamento objetivo é aliviar as dores. Se a paciente tem infertilidade, o objetivo do tratamento é devolver a qualidade de vida. Se a paciente tem risco de obstrução intestinal, o tratamento tem por objetivo não deixar que não ocorra a obstrução intestinal. E aí sim, é muito importante entender que por ser uma doença crônica que não tem cura, a paciente tem que se envolver no tratamento. E quando eu digo isso, a paciente precisa ter um estilo de vida saudável, então uma alimentação com muitas verduras, com pouca gordura de origem animal, pouca gordura saturada, pouca carne vermelha. Ela precisa fazer atividade física, precisa ter um manejo adequado de estresse e um sono de qualidade. E de medicações, a gente pode usar medicamentos hormonais para reduzir a inflamação que ocorre no período menstrual, remédios específicos para o controle da dor, e quando a paciente tem dor crônica, existem tratamentos específicos de dor crônica. Também lembrando que é importante outras abordagens quando essa não é suficiente, como a fisioterapia pélvica, a acupuntura e o acompanhamento psicológico. Geralmente a gente consegue o controle da dor através de tratamentos não cirúrgicos. E mesmo as pacientes que vão precisar passar por cirurgia, que é cerca de 20%, elas também precisam do tratamento não cirúrgico, porque vai melhorar o resultado da cirurgia. Então precisam de fisioterapia, de alimentação, de estilo de vida. A cirurgia para endometriose, ela é laparoscópica ou robótica. São as técnicas que têm o melhor resultado em relação à dor e à recuperação e a conseguir ressecar totalmente a endometriose. E a indicação da cirurgia é para aquelas pacientes que não melhoram com tratamento medicamentoso da dor, das pacientes que têm infertilidade também precisam da cirurgia, pacientes que tenham nódulos intestinais ou urinários com risco de obstrução e pacientes com cistos ovarianos de endometriose maiores que 5 centímetros ou com algum sinal de malignidade. E depois de todos esses esclarecimentos, o Dr. Newton Nadai finalizou a conversa com uma mensagem especial para as mulheres. Para as mulheres que sentem dor intensas no período menstrual, que sentem dor na relação, a minha orientação é: busque um especialista. Não é normal sentir dor tão intensa. Você pode não perceber, pode demorar para perceber, mas essa dor vai te atrapalhar muito ao longo da sua vida. Ela vai fazer você se isolar cada vez mais, evitar sair de casa, evitar se relacionar com seu marido, evitar trabalhar, vai te fazer com medo de assumir novos compromissos no trabalho. Muitas vezes vai fazer você evitar brincar com seu filho e você não pode, você não merece que isso aconteça com você. Então busque a ajuda de um especialista, se precisar busque uma segunda opinião para achar alguma maneira de diagnosticar e de ter uma opção de tratamento que alivie essas dores. Tá, então, muito obrigada ao Dr. Newton Nadai, por esclarecer essas dúvidas, por dar essa informação sobre endometriose. E obrigada também à equipe do Hospital Vitamed por esse esclarecimento tão importante para muitas mulheres que estão nos ouvindo agora e que podem ter visto aquela luz no fim do túnel, né? Meninas, não fiquem com medo de falar sobre isso. Endometriose tem tratamento e o tratamento melhora muito a nossa qualidade de vida, ok?